Mateus 13, versão King James atualizada. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu num terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus lhes contou toda a outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo.
Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. E lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendestes todas essas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Ora, não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficaram escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas.